Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal falando de geopolítica. Afinal de contas, Israel é aliada da Rússia? E vou mais longe, a Rússia está ajudando o Hezbollah? Meus amigos, temos que ter muito cuidado com as notícias que correm por aí. Mas antes gostaria de perguntar para vocês, sentiram a minha falta? Ficamos alguns dias aí sem poder gravar vídeos, pessoal, devido à questão de trabalhos, mas estamos de volta. Peço a você que está vendo esse vídeo que comente, compartilhe, deixe seu like, que isso é muito importante para fortalecer o nosso canal, fazer com que o YouTube entenda que o canal é bom, que é relevante e comece a divulgá-lo para mais pessoas. Ajude-nos através aí da nossa vaquinha online, pessoal. A ajuda parou, o pessoal não tá ajudando mais. Vamos ajudar, a gente precisa comprar material, equipamentos para melhor transmissão das nossas lives, dos nossos vídeos. Nós não somos patrocinados por ninguém, nem por Moscou, nem por Washington, nem por Tel Aviv e nem por Teherã, meus amigos. Então, somos imparciais e vamos tentar ser o máximo possível, trazendo a realidade para vocês. Temos o e-book aqui, Desvendando os Segredos da Geopolítica Mundial. É uma forma que você tem de engrandecer ainda mais o seu conhecimento e ao mesmo tempo nos ajudar. Então são várias formas que você tem de ajudar o canal, além da nossa chave Pix, que está aqui na descrição. Bom, meus amigos, me perguntaram, né? Nelson, estão falando por aí que a Rússia é aliada de Israel. Isso procede? Vamos analisar os fatos, né? A Rússia tem uma comunidade judaica muito grande, um histórico de relações boas com Israel desde a Segunda Guerra Mundial, desde antes, né, na verdade, mas principalmente depois, quando os soviéticos aí libertaram vários campos de prisioneiros onde estavam os judeus. Bom, de lá para cá, houve aí umas relações um pouco conturbadas, ambíguas também. Para a gente entender isso, se a Rússia é aliada ou não, não podemos simplesmente dizer de uma forma simplista. Nós temos que analisar os fatos tintim por tintim. Bom, Zelensky acusa a Rússia acusa Israel de favorecer a Rússia. Isso procede? Sim, meus amigos, em termos procede, né? Israel se negou aí a enviar armas que estavam na Alemanha para a Ucrânia, para lutar contra os interesses de Moscou. Em 2014, Israel também se recusou a condenar a Rússia pela anexação da Crimeia. Enfim, são vários pontos que podemos dizer que há uma certa parceria. Bom, na Síria, durante a Guerra da Síria, eu fui um grande crítico da Rússia, né, pelos ataques de Israel ao território sírio. Que aliança é essa que a Rússia tem com a Síria que permite? Tanto é que um avião russo, meus amigos, foi derrubado ali na guerra entre... não é na verdade uma guerra, né? Eram ali uns ataques de Israel contra alvos iranianos da Síria, pelo menos é o que alegavam os israelenses, e acabaram derrubando um avião russo. E a resposta foi somente no campo da falácia, né? Os russos condenaram o ataque, falaram que iriam fortalecer, chegaram a enviar um sistema de S-400 para próximo ali da fronteira. Enfim, então assim, a Rússia faz um jogo ambíguo. Durante essa guerra da Ucrânia, atualmente, né? Israel recebeu os grãos, meus amigos, vindo de territórios ocupados pela Rússia na Ucrânia. Isso gerou aí a raiva, a indignação de Zelensky. Por outro lado, não podemos dizer a Rússia é aliada de Israel por esses fatos, né? Temos que ver o lado contrário. Durante o ataque do Hamas contra Israel, a Rússia recebeu a delegação do Hamas lá. Após os ataques, que ocorreu contra o território israelense e depois dos ataques de Israel à faixa de Gaza, a Rússia recebeu lá o pessoal do Hamas.
e se recusou a considerar o grupo como um grupo terrorista, assim como o grupo Hezbollah. Nelson, a Rússia aliada do Hezbollah está enviando armas para o Hezbollah? Vamos com calma, né, meus amigos? Então, diante de toda essa situação, vamos ajuntar aqui, né? A Israel se recusou a fornecer armas para a Ucrânia para lutar contra a Rússia. Se recusou a condenar a Rússia pela anexação da Crimeia. Israel recebe grãos da Rússia. Foram mais de 30 carregamentos que Israel recebeu desde a ocupação. Podemos afirmar então que são aliados? Devemos lembrar que a Rússia tem uma parceria, uma cooperação estratégica com Teherã. Eles assinaram um pacto aí de defesa, né, em 2025, que vai durar aí 20 anos de parceria estratégica e defesa, uma cooperação ampla. Devemos lembrar também que sistemas de armas apreendidas pelos russos, como sistemas Javelin e outros tipos de armas, foram parar em mãos iranianas, o que despertou alerta aí nos Estados Unidos, porque o Irã pode fazer aí engenharia reversa com armas dos Estados Unidos. Então, que aliado é esse, né? A Rússia sempre foi aí caracterizada por fazer jogos ambíguos. Só que nós temos que entender o seguinte: entre países não existe essa parceria. Ô, meu irmão, você é meu irmão, cara, vou te defender, se alguém vir bater em você, eu tô dentro. Países, existem interesses. Foi muito bom para Israel receber os carregamentos da Rússia. Eles estão pensando estrategicamente neles. Mas também está sendo bom para a Rússia fornecer armas para o Irã. Ainda que eles possam negar isso, né? Mas saiu várias reportagens dizendo que armas apreendidas, armas enviadas pela OTAN para a Ucrânia foram parar em mãos aí do grupos como o Hezbollah, como o próprio Hamas, mas foram armas que foram enviadas para o Irã. O Irã com certeza deve ter repassado essas armas. Então, indiretamente, a Rússia pode também estar ajudando o Hezbollah, né? O conhecimento tecnológico que a Rússia tem, a visão por satélite de alvos estratégicos, ao qual o Irã não teria capacidade sozinho, mostra que a Rússia está cooperando amplamente com o Teherã, cooperando com os iranianos. Então, eu não cravo que a Rússia seja aliada de Israel, mas existe sim um jogo duplo, né, de duplo interesse, jogos ambíguos, como costumamos dizer na geopolítica. Por isso que é bom, meus amigos, estudar a geopolítica. Geopolítica não são como pessoas os países. Os países buscam ali interesses estratégicos e relevantes para si. Ponto. Não é porque o Vladimir Putin acha Netanyahu bonitinho. Existe um interesse. A gente lembra que na Síria, Israel atacou várias vezes, vários alvos, né? Não houve uma resposta dura da Rússia. Assad caiu, também não houve ali uma resposta mais contundente, né? A gente sabe que teve grupos apoiados ali pela Turquia, principalmente, mas grupos também ligados a Israel. E também os russos fizeram aí uma espécie de vista grossa. O fato é, meus amigos, que a partir do incidente, né, da derrubada do avião russo lá na Síria, por baterias antiaéreas de Bashar al-Assad, que confundiram o avião como sendo avião israelense, houve ali contatos para que os dois países, né, tivessem uma linha de conversações para que isso não ocorresse mais. Então, sim, podemos avaliar que a Rússia faz jogo ambíguo em prol dos seus interesses, assim como Israel faz também, né, precisando dos carregamentos da Rússia, não querendo atacar e condenar diplomaticamente, não enviando armas para a Ucrânia. Mas afirmar que é uma aliança, eu acho que é um pouco demais, né? Até porque a Rússia fornece know-how em tecnologia para Teherã, inclusive sistemas de defesa antiaérea,
que inclusive foram usados aí para bater aviões dos Estados Unidos, né, helicópteros, e também a precisão dos satélites russos, aquisição de alvos para os iranianos. Então, mas eu gostaria de saber de você. Você acha que a Rússia tem uma aliança com Israel? E sobre o Hezbollah, não precisa nem dizer, né, pessoal? Eu não vi nenhuma notícia de que a Rússia vai apoiar esse grupo formalmente, que agora a Rússia vai entrar na guerra contra os israelenses, né? Mas tem gente pregando isso aí na internet. Então temos que tomar muito cuidado, viu, meus amigos? Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva. Isso é muito importante para o nosso canal. Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.